Fala, galerinha, galerinha! Vamos lá! Estamos de volta aqui para as aulas do canal Educação e iniciando o nosso encontro de física, o nosso encontro semanal presencial da nossa disciplina, tá bom? Deixa eu dar aquele boa noite especial para a galerinha de Bom Jesus, Jerumenha, Queimada Nova, São Francisco do Piauí, que estão acompanhando a nossa aula diretamente do IPTV, diretamente das unidades escolares aqui, que vão estar disponibilizando EJA sexta etapa, né? Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio. Estamos iniciando aqui a nossa disciplina de Física na nossa data do dia 8 de novembro, né? Mais uma aula referente aí à data de novembro. E hoje, galerinha, a gente vai dar continuidade ao tema de calorimetria, porém abordando a temática de transmissão de calor. Uma temática que não é nova para a gente, né? A gente já trabalhou com esse tema em outras aulas, em outros encontros, tá? E hoje a gente vai estar revendo essas formas de transmitir energia térmica em nosso cotidiano. Começando com a condução térmica, o primeiro processo de transmitir calor, certo? Um processo que acontece em um tipo de material do tipo sólido, tá? Vai acontecer mediante contato, é necessário que os corpos que vão trocar energia térmica, eles estejam em contato, e uma terceira e última característica é que eu tenho que inserir esses corpos devem estar em um meio material, ou seja, em um local que existe substâncias além deles, né? Por exemplo, uma água, né? Um líquido, uma substância gasosa entre eles. Por exemplo aqui, né? Esse estúdio, se eu estiver trocando energia térmica com outra substância, isso só é possível porque existe matéria entre nós dois, certo? Existe gases, existe líquidos entre nós dois. Perfeito? Então vamos começar aqui o nosso tema de hoje, para a gente começar a conversar um pouquinho mais sobre esse conteúdo. E de já eu agradeço a presença de todos os polos, agradeço também aos professores mediadores que estão acompanhando seus alunos da sexta etapa em mais uma aula, e a galerinha que está com a gente pelo YouTube também, que já está aí compartilhando boa noite, né? Já está mandando aquele boa noite especial, como por exemplo a Lindinalva Rodrigues está aqui com a gente já mandando uma boa noite, tá bom? Então vamos começar o nosso encontro de hoje, que o nosso objeto do conhecimento é calorimetria, transmissão do calor, e a gente vai trabalhar com um processo chamado de condução térmica, tá bom? Professor, na aula de hoje, qual é o meu objetivo? O seu objetivo é compreender como ocorrem esses processos, né? Na verdade, o processo de condução térmica. E reconhecer as ocorrências e as aplicações da condução térmica no cotidiano. Então, nós vamos compreender esse processo, como ele ocorre, e exemplos cotidianos, exemplos diários, de onde esse processo ele vai acontecer. Perfeito? Para a gente iniciar aqui a nossa aula, eu vou trabalhar aqui com vocês a definição de calor. Beleza? Primeiro, eu quero que você lembre do que é temperatura, tá? Lembra aí das nossas aulas anteriores que temperatura é um número, é um grau que diz
o quanto agitadas estão as moléculas de um material, certo? Então, temperatura seria esse grau, esse número de agitação das moléculas. Um outro conceito também que a gente precisa estudar, precisa lembrar, é o conceito de energia térmica. Que a energia térmica é a energia que cada corpo possui e que essa energia está diretamente relacionada com a temperatura de um corpo. Quanto mais quente a substância se encontra, mais energia térmica ela possui, certo? Quanto mais fria a substância está, menos energia térmica ela vai possuir. Perfeito? E aí, meus anjos, o que seria calor? Calor, jovens, seria a troca dessa energia térmica. Lembra que eu falei, energia térmica é uma energia que cada corpo possui. Então, quando um corpo A vai trocar energia térmica com um corpo B, ele está realizando um processo de calor, que é o processo de transmitir, de trocar energia térmica com um outro corpo. Isso acontece por conta da diferença de temperatura entre eles, tá? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um corpo quente, que eu vou chamá-lo de A, e tenho um corpo frio, que eu vou chamá-lo de B. O corpo A está quente, ou seja, ele tem mais temperatura que o B. Então, devido à diferença de temperatura entre eles, haverá uma troca de energias térmicas. O processo que possibilita essa troca de energia térmica é o que nós vamos chamar de calor. Beleza? Show de bola, jovens. Então, calor é essa energia térmica que vai sair de um corpo de maior temperatura em direção a um corpo de menor temperatura. Perfeito? Esse processo ele vai acontecer até que ambos estejam em equilíbrio, certo? Até que ambos possam chegar a um ponto que vão ficar com a mesma temperatura. Ok, jovens? Beleza. Meus queridos, para vocês anotarem, vou te dar aí 2 minutinhos nessa telinha, e aí a gente vai dar continuidade depois desse time, tá bom? 2 minutinhos e a gente volta já.
Vamos lá, galerinha. Então, continuando aqui o nosso encontro de hoje, a gente vai agora falar do que seria propagar calor. A gente sabe agora que calor é um processo de transmitir energia térmica, certo? Lembrando que a energia térmica é uma energia que cada corpo a contém, porque cada corpo tem uma temperatura diferente, então vai ter uma energia de vibração das moléculas diferentes, beleza? E quando eu troco essa energia, eu estou então propagando calor de um corpo para outro. E para propagar esse calor, eu tenho que propagá-lo, tenho que transferi-lo através de 3 processos distintos. Quais são esses processos, professor? Processo de condução é um tipo de processo de transmitir energia de um corpo para outro. Convecção. E o terceiro processo é a irradiação. Cada um desses processos vai possuir uma característica distinta. Você está observando aqui na imagem que eu coloquei os 3 processos numa situação só. Por exemplo, Jerumenha. Galerinha de Jerumenha está ali cozinhando um alimento. E aí você percebe que, ao cozinhar esse alimento, a panela vai esquentando. Professor, no ato dessa panela esquentar, o que está acontecendo ali? A chama do fogão vai passar do fogão para a panela. Então, a chama do fogão, ao estar em contato direto com a panela, vai aquecê-la, vai transmitir energia térmica da chama para a panela, certo? A Lândia de Betânia, né, também está presente aqui com a gente. Muito bem. Então, minha querida, quando a panela está aquecendo, devido ao contato com o fogo, né, com a chama do fogão, você está transmitindo energia térmica para a panela. Isso acontece por meio da condução. É um processo que acontece e é diário no nosso cotidiano. Quando você está com frio, e aí você aquece suas mãos em uma fogueira, mantendo uma certa distância da fogueira. Você está aquecendo ali as suas mãos pelo vapor que sobe da chama. Esse vapor, ele está aquecendo as suas mãos através do processo de convecção. Porque esse processo acontece com vapores, com gases, com líquidos. O mesmo fato da água dentro de um recipiente, dentro de uma panela, esquentar. A água ela fica borbulhando, por quê? Porque a própria substância está sofrendo ali um aquecimento por convecção. Ok? E um último exemplo seria o fato do Sol conseguir aquecer o nosso planeta. A energia térmica trocada entre o Sol e o nosso planeta é por meio da irradiação, que é esse terceiro processo. Então, hoje a gente vai te apresentar esses 3, porém eu vou dar ênfase ao primeiro. Citei aqui alguns exemplos de como esses processos acontecem. Não precisa você estar anotando, professor, repita aí o que aconteceu, como é que acontece. Não precisa você se preocupar, que a gente vai trabalhar em aula por aula cada um desses processos. E hoje a gente vai trabalhar o primeiro, né, que é a condução. Beleza? Então, eu só quero aqui nessa telinha te apresentar os 3 processos. Te apresentar que pode trocar energia térmica por condução, pode trocar também por convecção,
e pode trocar por irradiação. Porém, hoje nós vamos conhecer apenas o primeiro, certo? Vou te dar mais 2 minutinhos para você anotar essa informação que está no quadradinho, tá? E a gente vai, então, conhecer o processo de condução térmica. Beleza? 2 minutinhos na tela. Muito bem, galerinha. Estamos de volta, galerinha de Bom Jesus. Cana Vieira, que está aqui com a gente também. Então, vamos estudar agora o processo da condução. Professor, como é que esse processo acontece? Esse processo ele é muito comum nos sólidos, tá? Ele é comum nas substâncias que se encontram no estado sólido. E essas substâncias que estão no estado sólido, elas precisam estar em contato direto com a fonte de calor. Então, você está vendo aqui na imagem que eu tenho uma chama, né? Essa chama está em contato direto com a barra de metal. E essa barra de metal, ela vai sofrer um aquecimento maior nesse ponto que está a chama. Então, aqui vai estar mais quente.
e desse outro lado estará mais frio. Beleza? Vai estar mais quente na esquerda da imagem, que é onde está a chama, e mais frio à direita da imagem, que é onde está mais longe da chama. O que vai acontecer? Nesse ponto que está mais quente, galerinha de Bom Jesus que está aí presente, né? Sempre atenta. O que vai acontecer? As moléculas, elas vão vibrar com maior velocidade nesse ponto mais quente. Lembra, onde tem maior temperatura, maior será o grau de agitação das moléculas. Uma água gelada, como é que ela tá? Tá paradinha, né? Então as moléculas elas têm pouco movimento. Porém, essa água quando ela está quente, ela está fervendo, a movimentação da água chega a ser evidente. Ali, aquela movimentação da água é em decorrência das moléculas também estarem se movimentando. Certo? Então, quando o material está quente, se eu pudesse ver microscopicamente o que acontece com ele, ele estaria com as suas moléculas se movendo com grande velocidade. Beleza? Então, uma molécula vai colidir com a vizinha, que vai colidir com a sua vizinha, que vai colidir com a outra, com a outra, com a outra, com a outra. E essa vibração das moléculas que compõem o material vão acabar levando a energia de molécula em molécula até chegar do outro lado, do lado mais frio. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Alguém pegou aqui o microscópio e está ampliando o que está acontecendo dentro da barra de metal. Então você vê que as moléculazinhas, elas estão ficando de vermelho para azul. Ou seja, onde está vermelho é porque está quente. Então, essa temperatura alta vai passando por todo o material, porque as moléculas estão colidindo. Certo? As moléculas elas estão colidindo uma com as outras e transferindo essa energia. Se a gente pudesse ver esse fato macroscopicamente, ou seja, a olho nu, você pode associar o fato de você estar mexendo uma panela com feijão, né, com sopa, com algum alimento líquido, e a panela ela vai estar quente, e esse calor, essa alta temperatura, vai também aumentando a temperatura da colher que você está mexendo a comida. Chega a um ponto de você não conseguir segurar a colher, porque a colher está muito quente. O que aconteceu ali na colher, professor? O mesmo que está acontecendo aqui na imagem. O calor foi sendo transferido, a energia térmica foi sendo transferida de partícula em partícula, de molécula em molécula, de um ponto do material até o outro. Então, saiu energia térmica da concha da colher até onde a gente segura esse objeto. Até o cabo dela, né? Por isso que ela sofre, então, esse aquecimento. A energia térmica saiu de uma ponta à outra do material. Professor, esse processo de conduzir energia térmica, conduzir calor, acontece em quais tipos de materiais? Acontece nas substâncias sólidas. Por qual motivo? Porque as moléculas estão próximas.
uma das outras nesse estado. Só você lembrar aí da química. Quando você estuda química, o professor de química fala para vocês o seguinte: no estado sólido, as moléculas elas estão mais unidas, né? No estado líquido, as moléculas elas já se encontram mais separadas. E no estado gasoso, mais separadas ainda. Então, por isso que a condução acontece nos sólidos. Como eu dependo da vibração das moléculas, como eu dependo da colisão das moléculas, essa colisão ela acontece mais fácil quando uma molécula está próxima à outra. Perfeito? E, além disso, esse processo precisa acontecer em meios materiais. Por que acontecer em meios materiais, professor? Eu preciso ter uma substância, eu preciso ter matéria para transmitir essa energia. Não pode acontecer lá no meio do espaço, porque lá no espaço não existe matéria. Não existe substâncias materiais. Então, as moléculas do material não têm como vibrar, já que eu não tenho matéria lá. Certo? Perfeito, jovens? E, além dessas duas características, tem mais uma terceira, que é necessário contato entre a fonte de calor e a substância que nós queremos aquecer. Por exemplo, você abraça uma pessoa. Chegar em casa, você vai ali abraçar um familiar que você gosta muito. Com esse abraço, você vai sentir ali um calor. Não falo no sentido emocional, né? Eu falo no sentido realmente de você sentir uma temperatura alta. Por quê? Porque eu tenho contato do meu corpo com outro corpo e um vai transferir energia térmica para o outro. Por qual tipo de processo, professor? Pela condução. Certo? Porque vocês dois estão em contato, você e o seu familiar, estão em um meio material, ou seja, estão em uma região que tem matéria, tem oxigênio entre a gente, né? Tem vários gases entre nós. E mais, o estado que vocês se encontram é um estado sólido. As moléculas do corpo de vocês estão bem próximas. Então, nós estamos bem próximo do estado sólido também. Perfeito? Então, a condução térmica é um processo que acontece mediante essas três características. É necessário contato, as substâncias devem ser sólidas e eu tenho que ter meio material. Não pode acontecer no vácuo, não pode acontecer lá no meio do espaço. Não pode acontecer onde não tem matéria. Beleza? Vou te dar 2 minutinhos para você anotar essas informações e a gente volta depois desse time, tá bom? 2 minutos.
Às vezes eu fico pensando. Muito bem, jovens. Continuando aqui a nossa aula. Então, continuando aqui o nosso encontro. A gente, então, vai trabalhar agora com os materiais que vão facilitar e vão dificultar a ocorrência desse processo, né? Professor, como assim? Existem materiais que esse aquecimento é mais fácil. Já existem materiais que o aquecimento é mais difícil. Por que nós usamos uma panela de alumínio, uma panela de ferro, para cozinhar os alimentos? Porque essas panelas, elas vão aquecer mais rápido e vão diminuir o tempo para cozinhar os alimentos. Imagina você tentar cozinhar um alimento com uma panela de plástico. Vai demorar muito, né? E o plástico ainda vai derreter. Então, vai ser um processo complicado cozinhar o alimento com uma substância, um material diferente do ferro, né? Então, as substâncias que facilitam que o calor, que a energia térmica seja transferida, são substâncias chamadas de condutores térmicos. O cobre, o alumínio, o ferro são exemplos de condutores. São substâncias que mudam de temperatura com facilidade. Por isso o nome de condutores térmicos. Porque eles conduzem melhor o calor. Já as substâncias que vão dificultar o aumento ou diminuição de temperatura são chamados de isolantes térmicos. Esses materiais eles vão dificultar a troca de energia térmica. Um exemplo disso é o isopor. Por que nas quentinhas hoje em dia elas vêm num prato de isopor, né? Num recipiente de isopor? Porque eu quero manter por mais tempo o alimento com a temperatura quente. Para que quando chegar até a minha casa, aquele prato ainda esteja com a temperatura que seja bom comer aquele alimento. Ninguém gosta de comer comida fria, né? Outra coisa seria você tomar um refrigerante gelado, frio, um suco frio, que está dentro também de um isopor com gelo. Por que a gente coloca ali um suco, um refrigerante, uma cerveja dentro de um recipiente isopor e com gelo? Bom, o gelo vai fazer o papel de diminuir a temperatura daquele material, né? Daquele líquido. E o isopor vai manter por mais tempo essa temperatura baixa. Certo? Porque ele é um isolante térmico. Ele vai dificultar as trocas de energia, as trocas de calor com o ambiente externo. Uma coisa que não sei se vocês perceberam já ao assistir a algum filme americano. Lá nos Estados Unidos e em várias regiões do mundo que a temperatura é muito baixa, as construções não são feitas de tijolo, de cimento, de concreto, como é aqui, não. As construções lá são feitas com madeira. As casas são todas feitas de madeira. Tanto do lado de dentro, quanto do lado de fora. Por quê, professor? Porque o inverno em regiões, por exemplo, da Europa, em regiões da América do Norte, é um inverno mais rigoroso. As temperaturas chegam a valores abaixo de zero. Então, para que o interior se mantenha aquecido, através ali de uma lareira, de uma fogueira,
o interior se mantém aquecido, eu uso madeira, que é um isolante térmico. Então, impede que a temperatura quente possa acabar saindo para o meio externo. Beleza? Então, a madeira ela é uma substância isolante. Assim como a lã. A lã nós usamos em ambientes frios, roupas de lã, né? Cobertores de lã. Para quê? Para isolar o nosso corpo termicamente e impedir que a energia térmica do nosso corpo seja trocada com o ambiente. E aí a gente tem uma sensação de frio, certo? Então, galerinha, esses materiais isolantes térmicos têm a função de isolar, impedir ou dificultar as trocas de calor ou com o meio externo ou com outro material. Já os condutores, eles vão fazer o papel de facilitar. Eles são o oposto, né? Eles facilitam a troca de energia térmica. Perfeito, jovens? Galerinha, a gente vai então ficando por aqui no nosso encontro de hoje. Lembre-se que nós temos esse encontro presencial, mas também nós temos um encontro não presencial. Lá no nosso encontro presencial, vai ficando com vocês várias questõezinhas resolvidas por mim e também algumas questõezinhas que vocês podem treinar em casa, tá bom? Então fica aí a dica de você também assistir esse encontro não presencial da nossa disciplina e aí na próxima aula a gente dá continuidade a esse tema, beleza? Valeu, galerinha, um forte abraço, boa noite a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!